Eu agradeço muito as palavras do meu querido amigo, professor e doutor Emerson Moura, e agradeço muito essa oportunidade, a honra de mais uma vez estar aqui no nosso querido congresso, presidindo essa mesa, e vamos já partir imediatamente para a apresentação dos nossos ilustres palestrantes. Nós estamos hoje, nesse horário, para tratar de um painel cujo tema se refere a novas tecnologias e a Covid-19, né? E os temas que hoje nós estaremos aqui tratando, inicialmente começará com a professora doutora Cristiane Rodrigues Iwakura, né, doutora em Direito pela UERJ e professora da pós-graduação LLM da FGV, procuradora federal, cujo tema, o processo administrativo eletrônico na administração pública durante a Covid-19. Doutor Tiago, que chegará já em breve, né, na sequência, tratará do seguinte tema: impactos da pandemia Covid-19 na administração pública digital. Doutor Tiago é doutor pela Universidade Ludwig Maximilians de Munique e professor da USP e advogado. Então, a palavra, professor doutora Cristiane Iwakura. Oi, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Bom, eu até de manhã estive aqui na palestra, na apresentação, né, na abertura do evento de manhã, e eu meio que falei pouquinho e acabei esquecendo de falar do principal, que é o homenageado, que é o professor Gessé Torres. Então, foi ótimo que agora eu estou tendo essa oportunidade de falar mais uma vez, então vou corrigir aqui. O professor desembargador Gessé Torres é uma pessoa muito querida. Eu tenho aqui a oportunidade, né, de estar junto com ele em várias situações, né, sempre aprendendo muito, e é uma pessoa muito generosa, é um grande jurista. Então vocês estão de parabéns, a escolha foi perfeita do homenageado deste ano. Ano passado foi o professor José Carvalho, né? Então foi o Carvalhinho, foi também maravilhoso, e esse ano, novamente, temos aí um grande homenageado, e, enfim, eu fiquei muito feliz de poder participar, e mais feliz ainda de estar aqui falando sobre um tema que me é tão caro, assim, eu tenho muito carinho pelas novas tecnologias. Foi, inclusive, o meu tema da tese de doutorado na UERJ, e eu acabei de publicar agora um livro, né, que se chama Princípio da Interoperabilidade, Acesso à Justiça, Processo Eletrônico, que fala justamente sobre a inserção dessas novas tecnologias. Eu tratei sob a perspectiva, né, do processo judicial, mas eu defendo que também se aplicaria aqui no campo administrativo, que nós temos também os processos administrativos, e, inclusive, isso seria uma solução para vários problemas que a gente tem hoje. Então, eu vou fazer aqui uma breve exposição sobre o panorama que a gente tem hoje dos processos administrativos eletrônicos, como que as novas tecnologias estão sendo inseridas, e eu vou utilizar aqui da minha experiência na Advocacia Pública Federal, né? Então, estou aqui representando a escola da AGU, mas também eu gostaria de representar aqui os vários colegas tão valiosos que estão trabalhando justamente com as novas tecnologias. É um momento diferente que nós estamos vivenciando. O Covid ele veio aqui justamente para impulsionar a inserção dessas novas tecnologias. Então, eu vou falar aqui, primeiramente, no histórico, para a gente ter uma noção de como que chegamos até aqui. A primeira fase que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Planin, né? O Planin é a Lei 7463 de 86, que trazia o Plano Nacional de Informática e Automação. Então, vejam que desde 1986 a gente já tinha um movimento, né, legislativo para incentivar a informatização dos meios. Aqui se falava de uma maneira mais genérica em relação à sociedade brasileira como um todo, mas é claro que esse foi o berço de tudo que a gente veio a desenvolver posteriormente em relação às novas tecnologias.
E é claro que ninguém aqui tem dúvidas de que as novas tecnologias elas proporcionam uma maior efetividade, uma maior celeridade em todos os processos, em todas as atividades desempenhadas, não só pelo poder público, mas por qualquer setor privado, qualquer particular. Então, nós temos esse marco, que é a Lei 7463. A partir dela, a gente nota que começou a ter uma evolução legislativa de se inserir cada vez mais esses meios informatizados, começou lá com fax, né, lá na lei do inquilinato, foi evoluindo, depois nós tivemos uma legislação específica sobre os meios eletrônicos, né, nos processos judiciais, com 11.419, e a gente foi evoluindo, mas como que isso é em relação ao processo administrativo, né? Como é que é? O processo administrativo, a gente tem a lei de regência principal, que é a 9784, que inclusive é uma lei muito boa, né? Eu não tenho nada a criticar em relação a essa lei, mas em matéria de novas tecnologias, a gente ainda não teve nenhuma inserção específica na 9784. Então, a gente tem que recorrer, então, à legislação, no caso, o CPC, que tem aplicação subsidiária sobre qualquer rito processual específico, né? Então, a gente vai para o CPC, e aí eu destaco o CPC aqui de 2015, né, com destaque para o capítulo dos atos processuais eletrônicos, que também servem como uma diretriz para o funcionamento dos processos administrativos eletrônicos. Agora, eu fico aqui numa indagação, né, mas não tem nada, né, em relação aos processos eletrônicos da administração, como é que eles vão regulamentar isso? E aí a gente tem, no ano de 2015, no mesmo ano do CPC, interessante, eles fizeram o decreto 8538, que é o decreto que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo em geral. Mas observe, se nós lermos atentamente a redação desse decreto, a gente vai perceber que ele apenas estabelece algumas diretrizes, mas ele não exaure a contento o funcionamento das novas tecnologias e também não tem essa preocupação, vamos dizer assim, com a observância das garantias, né? Por exemplo, devido ao processo legal. Agora, não é uma omissão, é porque realmente é muito difícil, quem trabalha aqui com atividade normativa, legislativa, sabe que é muito difícil fazer um ato normativo que consiga esgotar todos os temas. E quando a gente fala em novas tecnologias, isso ainda é pior, porque é algo novo, é algo experimental. Então, a cada momento, a gente se depara com uma nova dificuldade, com uma nova questão. Então, até por estratégia mesmo, vários órgãos da administração estão fazendo resoluções, deliberações, regulamentando esses processos internamente, mas eles deixam as cláusulas um pouco abertas e alguns até fazem remissão a manuais para complementar essas normas. Eu recentemente escrevi até um artigo sobre as últimas deliberações da Comissão de Valores Imobiliários, que regulamentou as vídeo e teleconferências no âmbito da autarquia federal. E alguns colegas até vieram chateados, poxa, Cristiane, você falou mal, tal. Eu não falei mal, eu falei só isso que eu estou falando aqui, que a normatização não esgotou todas as questões, algumas ficaram de fora, e aí eles me deram informação depois de que haveria um manual que detalharia melhor essas questões, né? E de propósito, porque tem que ter uma flexibilidade normativa para você poder, diante de um problema posterior, complementar, fazer uma alteração no manual, enfim. Mas a gente tem que ter preocupação, quando a gente fala na inserção das novas tecnologias, em sempre manter as garantias fundamentais preservadas. Porque a ideia da nova tecnologia é melhorar a efetividade, é aproximar mais o poder público dos administrados, é proporcionar que o agente público também desempenhe melhor as suas funções.
e não o oposto. Ele não pode ser, as novas tecnologias não podem ser um obstáculo à realização disso tudo. E diante das dificuldades tecnológicas que nós estamos verificando, que eu já vou falar aqui com vocês sobre isso, a gente vê muitas vezes que a tecnologia serve como empecilho, né, e não como um agente facilitador, né, que deveria ser a ideia principal. Então, eu separei aqui 3 segmentos, né, que deveriam ser tratados numa política nacional de informatização adequada. Né? O CNJ hoje ele exerce muito esse papel de ponto focal de várias políticas nacionais relativas tanto ao exercício, por exemplo, da jurisdição, mas que servem depois como um norte para a administração pública, né? Porque a gente acaba extraindo dessa mesma fonte algumas orientações. Então, quais são esses segmentos? O primeiro é o pessoal. Então, quando eu falo em novas tecnologias, dentro da administração, eu tenho que ter pessoal. Não adianta eu querer inserir o meio tecnológico se eu não tiver capacitação e treinamento de servidores e pessoas qualificadas para lidarem com essas tecnologias. Tá? Então, a gente tem que ter também a formação de equipes especializadas. Então, a gente tem que ter um quadro de programadores, pessoal que trabalhe com tecnologia da informação, web designers, especialistas em segurança da informação, especialistas em armazenamento e tratamento dos dados. Está vindo aí, né? Veio aí a LGPD. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Não é simplesmente comprar um computador potente, desenvolver um sistema eletrônico e dizer que está tudo informatizado, né? É muito complexa a tarefa. Um segundo ponto, que também é problemático, diz respeito à contratação específica pela administração pública de novas tecnologias. Então, aí eu insiro contratação, por exemplo, a aquisição de equipamentos, contratos de manutenção, softwares, banco de dados, armazenamento, provedores de internet banda larga, e por aí vai. Então, a gente também tem que repensar essas contratações. Eu, na prática, eu verifico no dia a dia um grande problema nesse ponto. Para vocês terem uma ilustração do que eu quero dizer, eu lá na escola, uma vez, eu pedi alguns equipamentos para justamente fazer a transmissão online dos eventos na escola, para melhorar o alcance através das novas tecnologias. Aí me mandaram aparelhos que não se conectavam entre si. Então, eu tinha lá todo equipamento bom, mas quem comprou, certamente, não entende de tecnologia. A pessoa tinha que fazer uma compra de equipamentos que conversassem entre si. Então, eu tenho lá uma mesa de som que não conversa com a caixa de som, né? Uma filmadora que não atende, que não tem resolução boa, que não é integrada, que não faz transmissão online, enfim. São requisitos importantíssimos. E, nesse ponto, a AGU está caminhando muito bem, que eu noto principalmente com a pandemia, eles estão fazendo um belo trabalho junto por exemplo, a consultoria jurídica da União. Eles desenvolvem, né, vários pareceres referenciais, estabelecendo justamente isso. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ter lá uma live com um colega, Hugo Montezuma, que vai falar sobre essa contratação de novas tecnologias, que é um tema muito específico, tem que ter alguém muito especializado para fazer a indicação desses bens, né? E o último ponto que eu tenho aqui nessa tríade, né, que eu montei, são sistemas processuais e administrativos, enfim, todos eles têm que ser interoperáveis. E aí vem o tema dessa minha tese de doutorado, que eu parti lá do artigo 194 do CPC, mas anteriormente nós já tínhamos outros atos, várias resoluções do CNJ, criando um grupo de interoperabilidade. Nós temos um manual também nacional de interoperabilidade, que é o quê? É uma característica, isso vem lá do TI, tem muita gente que me pergunta, mas isso aí se aplica? Claro que se aplica, né? É uma noção de tecnologia, mas ela também tem que ser empregada
quando a gente está falando aqui de direito administrativo, de processo administrativo, de direito processual, lato sensu, tem que também se aplicar. Então, como é que a gente vai visualizar essa inserção desses sistemas processuais interoperáveis, né? Em primeiro lugar, como eu falei, tem que ter o ponto focal, que é o CNJ, para dar essas diretrizes. Então, como é que eu vou dizer, como é que as novas tecnologias podem servir e substituir os atos presenciais praticados pela administração? Tá? Essa é outra pergunta que a gente tem que solucionar. Em qualquer hipótese, eu posso usar as novas tecnologias, né? O próprio decreto 8538 que eu mencionei, em uma de suas disposições, ele fala que o uso do meio eletrônico só vai ser possível nos casos em que houver essa compatibilidade com o ato a ser praticado. Então, se você entender, por exemplo, que uma oitiva de uma testemunha vai ser prejudicada, um depoimento vai ser prejudicado, então você tem que continuar fazendo presencialmente. Agora, quem é que vai trazer o balizamento de quais atos podem ser praticados na via eletrônica ou não? A gente tem hoje um critério muito casuístico. Então, isso vai depender da análise caso a caso. E quem é que vai fazer essa análise? Né? Essa é também outra pergunta. Porque, vejam bem, para a pessoa ter um conhecimento adequado para dizer que aquele ato pode ser praticado no meio eletrônico, tem que ser alguém que tenha especialidade. Por exemplo, se a gente estiver falando de processo administrativo, tem que ser um expert em direito e que também conheça bem tecnologia e tenha noção de gestão pública. Ele tem que ter todos esses conhecimentos para poder dizer de maneira fundamentada qual ato que vai poder realmente ser praticado no meio eletrônico e qual que não seria adequado. E a gente tem muita dificuldade de encontrar alguém com essas características, né? As pessoas têm especializações, mas dificilmente a gente vai achar essas 3 especializações em uma única pessoa. E na AGU, a gente teve a felicidade de encontrar pessoas assim. Então, isso explica o sucesso que a gente tem lá na Advocacia Geral da União com relação à inserção de novas tecnologias. A gente tinha 2 colegas que são procuradores federais, mas são especializados, têm formação em tecnologia. Então, eles, de acordo com a necessidade que eles sentiram na atividade deles como advogado público, eles desenvolveram a melhor ferramenta para auxiliar em todo esse trabalho que eles vêm desenvolvendo e vêm aperfeiçoando cada vez mais. Então, a gente tem hoje a visão de um novo profissional, tanto na administração pública, como para todos que eu estou falando aqui, advogados, que vão ser pessoas formadas com formação em direito, mas também com formação em tecnologia. E a gente tem que pensar em se reinventar, porque a pandemia está aí para provar isso, que realmente esse meio vai ser, um dia, quem sabe, o único meio, né? Tem prejuízo, é claro, de atos presenciais, mas a gente vê que processos eletrônicos vieram para ficar. O processo de papel acabou, não tem como voltar mais atrás, né? E eu sou muito entusiasta das novas tecnologias. Eu acredito muito que elas podem satisfazer bem toda a atividade desenvolvida pelo poder público e pelos particulares, sem nenhum problema. Bom, um outro ponto também que eu gostaria de levantar, ainda dentro da interoperabilidade, é como que a gente vai... Quais são as vantagens dessa interoperabilidade, né? Então, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Todos aqui advogam, vamos dizer, vocês que advogam, sabem muito bem que hoje vocês estão aqui num sistema processual, por exemplo, o TJ do Rio de Janeiro é um, você vai para o TRF2, já é outro, né? Você vai na via administrativa, que é o que nos interessa, já é outro sistema. Inclusive, olha que absurdo, dentro do mesmo ente, dentro da própria AGU, nós temos membros
que trabalham com o sistema SEI e outros que trabalham com o sistema Sapiens. Então, eu não tenho nem uma uniformidade de sistema dentro da mesma carreira. E isso dificulta demais a nossa atividade. Às vezes você perde tempo só migrando dados de uma base para outra, ou você acaba fazendo na maneira antiga, papel. Aí você escaneia o documento e junta lá, porque não tem como fazer essa integração diretamente pelo aplicativo, pelo sistema. E quando a gente olha ao nosso redor, a experiência das novas tecnologias que estão no nosso entorno, todos aqui conhecem os aplicativos Uber, iFood, bancos, vocês vão notar que eles têm uma interoperabilidade. Acredito seriamente que esse é um ponto que vai resolver muitos problemas. Então, se você hoje está no iFood e você quer usar um outro aplicativo de delivery de comida, vocês vão notar que a interface deles é bem semelhante. Então, se você souber operar com um deles, você vai ter facilidade para operar com o segundo. Isso não ocorre nos sistemas processuais eletrônicos. Esse que é o problema. Alguém que saiba lidar com o sistema processual do TJ não vai ter necessariamente facilidade para lidar com o sistema da Justiça Federal ou, por exemplo, no administrativo. Né? O ICAC da Receita Federal, eu até gostaria de colocar aqui, eu faço muito elogio ao ICAC. O ICAC é um dos sistemas melhores que tem. Eu acho ele perfeito. Ele consegue comunicar bem com todos os aspectos que nós precisamos para garantir, por exemplo, um devido processo legal, vamos dizer assim, né? Você tem ali a possibilidade de visualizar, por exemplo, você caiu na malha, você tem a possibilidade de visualizar através dele, a consulta, a sua situação fiscal, você vê por que você caiu na malha, você vê quais são as exigências que ele está fazendo para que você saia da malha, aí vem o exercício do contraditório, possibilidade de você se manifestar, de juntar documentos, fazer a sua defesa, você já vê a resposta do órgão às suas alegações, e aí ou você sai da malha, ou você é multado, enfim. Esse é um sistema que a gente gostaria de adotar em toda a administração pública. E a gente também tem uma demanda muito grande de troca de informações. Então, às vezes, você precisa, dentro de uma atividade que você está desempenhando, de uma informação, por exemplo, de um outro órgão federal. Eu não raro, quando eu estava trabalhando lá, agora eu estou na escola, mas quando eu estava lá na Comissão de Valores Mobiliários, às vezes eu precisava de uma informação do Banco Central. Né? Então, por que não ter um sistema interoperável que eu pudesse lá acessar? É claro, com as devidas ressalvas de privacidade, proteção da privacidade, sigilo. Por que não acessar informações mais simples? Né? Então, isso agilizaria muito o nosso trabalho. Então, é uma defesa que eu faço, né? Eu insisto muito nisso. A participação popular, não é popular, vamos dizer assim, a participação, audiências públicas, por exemplo, para o desenvolvimento dessas ferramentas são muito importantes, porque são os usuários, as pessoas mais habilitadas para dizerem o que é necessário ou não para o aperfeiçoamento de um sistema. Então, hoje a gente vê uma dificuldade muito grande, por exemplo, por não ter cadastramento de pessoas jurídicas. Então, toda hora você tem que ficar prestando a mesma informação repetidamente, quando você poderia ter um banco de dados com todas essas informações que poderiam ser atualizadas periodicamente por um gestor pertencente àquela pessoa jurídica. Então, é outra coisa que está faltando, né? Então, existem ainda vários pontos para serem corrigidos e muita gente não estava preocupada até agora em informatizar e, de repente, com a pandemia, se viram obrigadas, né? Então, eu diria que a pandemia é um outro marco importantíssimo referente às novas tecnologias, os processos eletrônicos, tanto administrativos como judiciais. Bom, aí aqui eu venho aqui com uma outra questão, né? Que eu até vou ler aqui para vocês, que eu acho bem interessante, né? Por exemplo, você vai fazer
um processo eletrônico pelo ICAC da Receita Federal, você vai ver que é de um jeito. Você vai fazer um processo judicial da Justiça Federal no Rio Grande do Sul, vai ser de outro. Não faz sentido você ter tantas formas diferentes de praticar uma mesma atividade, né? E aí eu falo, como é que era quando você não fazia de maneira eletrônica, né? Você imprimia uma petição, um papel, ia para uma fila do protocolo e distribuía. E isso era universal. Em qualquer lugar que você quisesse distribuir uma petição, você faria da mesma forma. E aí vem a minha pergunta, por que no eletrônico tem que ser diferente? O caminho a ser percorrido, né? A lógica tinha que ser a mesma. Um único fluxo, um layout parecido, termos semelhantes também. Até o menu é diferente. Tinha que ser tudo semelhante, para você ter aquela possibilidade de intuir o que fazer diante de um novo sistema. Então, alguns sistemas você, por exemplo, tem que se logar, tem que instalar 300 certificados. Quem não passou aqui por essa dificuldade? Tem que instalar 300 certificados para poder acessar aquele sistema. Tem que criar, às vezes, uma conta de usuário. Depois você tem que procurar um link escondido dentro de uma página. Tem páginas que tem um layout horroroso, você não consegue achar nada. Tem que achar um link. Às vezes o que você quer está lá embaixo no cantinho escondido. Então, isso tudo tem que ser tratado. Ainda tem aquele teste do CAPTCHA. Não sei se vocês, né, toda vez que você quer acessar alguma coisa, tem um teste do CAPTCHA. Eu nunca passo de primeira nesse teste. Eu sempre tenho que fazer umas 2 ou 3 vezes para poder passar, porque eu não entendo aquelas letras. Eles dizem que é para detectar se é um robô que está fazendo lá de maneira repetida aquela tarefa, enfim. Então, assim, a gente tem que eliminar essa dificuldade de acesso, porque a gente perde muito tempo com isso. Então, eu chego ao momento, a um certo ponto, que eu falo que a gente está diante de uma verdadeira Torre de Babel digital, né? Por que a Torre de Babel digital? Eu gosto dessa expressão porque ela retrata exatamente o que a gente está vivenciando nesse momento. Pode ser que daqui a 5 anos esteja tudo resolvido. Para quem não lembra do mito da Torre de Babel, né? Quando eu falo Torre de Babel, gente, não é a novela da Globo. Estou falando do mito, que é uma lenda, né, que reza, é um mito que diz o seguinte, que os seres humanos, eles todos no início, né, da humanidade, ali, todos falávamos o mesmo idioma, todo mundo falava a mesma linguagem. Mas aí o ser humano ambicioso, ele resolveu construir uma torre para chegar até o céu e falar diretamente com Deus. A ideia era essa, esse é o mito. Então, eles começaram a construir essa torre, e aí Deus, entendendo, né, que seria muita pretensão dos humanos fazerem isso, ele faz com que eles falem linguagens diferentes. Então, as pessoas que estavam falando a mesma língua, de repente, cada um fala uma língua diferente. E o que aconteceu com isso? Né? Eles não conseguiram mais atuar conjuntamente naquele projeto, porque um não entendia o que o outro estava falando, e pararam a construção da torre, pela falta de comunicação, pela falta de entendimento entre eles. Né? Então, o objetivo comum, que era a realização da torre, foi impedido por uma ausência de comunicação adequada entre todos aqueles que estavam naquele projeto. Então, o que acontece com esses seres humanos? Eles se dispersam, eles encerram o projeto e se dispersam por todo mundo. Então, esse mito explica por que cada povo falaria uma língua diferente. Mas aonde que eu quero chegar com essa história, né? É que aqui está acontecendo a mesma coisa. A tecnologia ela foi desenvolvida para se atingir um bem comum, uma finalidade comum, que seria o quê? O alcance da efetividade, da economia, a ampliação do acesso do administrado ao poder público. Todavia, com esse estabelecimento de sistemas nada interoperáveis, dentro dessa verdadeira confusão e ausência de comunicação entre todos os órgãos integram ao poder público, né? E aí, o que acontece? A gente acaba tendo efeito oposto, indesejado, com a criação de verdadeiras barreiras tecnológicas que impedem os administrados e a administração de obterem os resultados como pretendiam, bons resultados. Então, essas são algumas ponderações que eu gostaria de compartilhar com vocês.
E aqui eu gostaria também de destacar o Acordo de Cooperação Técnica 58 de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece justamente um acordo para se garantir a interoperabilidade entre vários órgãos da administração pública, STJ, STF, AGU, Tribunal de Contas. O objetivo é justamente esse, fazer com que o sistema converse. Fizeram de maneira muito bem intencionada, mas até agora, na prática, a gente ainda não colheu nenhum resultado disso. E por que a gente ainda não colheu o resultado disso? Porque, como eu falei lá atrás, é algo muito complexo de ser feito, né? Você não vai conseguir garantir a interoperabilidade de um dia para o outro, até porque a gente não está mais partindo do zero. A gente chegou em um momento que cada órgão já estabeleceu o seu sistema. Seria muito mais fácil se você implodisse tudo e começasse do zero, falando, olha, gente, vai todo mundo ter que seguir a mesma regra. Mas não é. Então, por isso, já não é uma tarefa tão fácil. E aqui eu tenho alguns empecilhos concretos para que isso seja alcançado. A gente tem muitos entraves burocráticos. A gente tem várias normas estabelecendo como são feitas as diversas contratações públicas, que são verdadeiros óbices, né? Não é tão fácil escolher realmente o que você quer. Também a gente tem dificuldades em razão da autonomia dos órgãos. A gente não tem um órgão que possa ter esse poder de falar para os outros órgãos, olha, vocês têm que fazer dessa maneira. Vocês podem notar, o Conselho Nacional de Justiça, ele faz recomendações, se você observar bem, né? Teve até uma colega que recentemente me noticiou, foi algo muito interessante, que o Tribunal de Contas da União, ele tinha determinado que se paralisasse, que se suspendesse o repasse de verbas para o incremento de novas tecnologias em certos órgãos que não estivessem observando as diretrizes de interoperabilidade. Sim, eu consigo ver as perguntas no chat. Quer que eu já fale sobre elas? Tem uma pergunta aqui sobre a exigência de e-token, certificado digital, que não é barato, é exemplo do que se exige para protocolar petições. É uma forma de empecilho a determinados acessos e assuntos administrativos? Então, veja bem, o token, a certificação digital, né, é uma forma de se dar autenticidade ao documento através da sua assinatura eletrônica. Eu não diria que ele não é um empecilho, né? O problema é a forma como ele foi introduzido. Eu mesmo, por exemplo, eu tive dificuldade de obter um token. Não é algo tão fácil de ser feito. E ele é caro. Isso aí foi interessante ser colocado. Por isso que quando a gente trabalha com a ideia de acesso, né, com as novas tecnologias, a gente tem realmente essas barreiras, né? São caros os equipamentos, no caso, o token não é barato. Se você for numa agência fazer lá um token, você vai ver que é o que é R$300, R$400, não são todas as pessoas que podem pagar isso, né? Então, realmente, dificulta, mas veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, ela não, ainda, no momento que a gente ainda está caminhando, a gente ainda está no momento de transição, eu acho que o poder público ele tem que manter sempre uma via alternativa para quem tem essa hipossuficiência técnica, vamos dizer assim. Tem pessoas que têm o token, ok, perfeito, tem lá a opção da certificação digital, que facilita muito a sua vida. Mas para quem não tiver, ela também não pode deixar de ter o acesso. Então, tem que ter um segundo caminho para essas pessoas. Então, é um caminho que a gente tem que trilhar. Por isso que eu coloquei lá os 3 segmentos, os 3 pontos que eu falo que tem que ser desenvolvidos. Esse aí estaria no segundo ponto, que é do aparelhamento, que tem também um pouco a ver com a capacitação das pessoas para utilizarem essas bases de dados. Então, assim, a pergunta foi interessante, porque está dentro justamente dessa dificuldade que a gente tem, né? E aqui tem uma outra pergunta. Bom, aqui alguém falou Torre de Babel, Bíblia, Gênesis, capítulo 11. É verdade. E, enfim, a pessoa copiou aqui a passagem da Bíblia, falando sobre a Torre de Babel. Muito obrigada, é isso mesmo. Então, o caminho, qual seria o caminho que a gente tem, então, para alcançar essa
tão sonhada interoperabilidade, essa comunicação entre todos os órgãos, né? Não se pode impor, como eu falei, aos órgãos certos padrões de contratação, de fluxo de trabalho. Mas o caminho é justamente nesse sentido. Quem sabe, com relação a essas questões macro, relativas à inserção das novas tecnologias, não voltemos a considerar o caminho inverso da descentralização administrativa. Que vejam, o poder público, né, nós temos lá a figura do Estado, ela é una, né, ela tem que ser um só Estado, mas aí ele vai se ramificando, se criam os entes das federações, se criam os órgãos, se faz essa descentralização administrativa para quê? Para que se possa realizar, né, todas essas atividades estatais de maneira eficiente. Essa que foi a ideia, porque o território do Brasil é muito grande. É impossível você ter apenas uma figura de um único poder público, não tem como. E a gente tem muitas diferenças econômicas em razão geográficas, nós temos diferenças demais de desenvolvimento em cada região. Então, isso é um grande problema que a gente tem nas novas tecnologias, né? Eu tenho uma realidade na região norte que é totalmente diferente da realidade do sul. O sul, a região sul, por exemplo, ela está muito avançada em matéria de novas tecnologias. Na região norte, não, necessariamente. Se bem que eu até gostaria de fazer aqui uma ressalva que vários sistemas processuais avançadíssimos estão vindo da região norte. Já se tem notícia disso, né? Que eles têm uma dificuldade de locomoção, de deslocamento tão grande, que eles foram os primeiros entusiastas nesse sentido. Quando eu fiz até o meu estudo na tese de doutorado, tinha lá o sistema Tucujures, que era impressionante, como ele era mais ousado em relação aos outros, né? Primeira notícia que nós tivemos de uma intimação por WhatsApp, eu me lembro na pesquisa que eu fiz, foi lá na região norte, porque tinha essa dificuldade. É o caso que o juiz, por exemplo, está indo lá para a comarca, para uma audiência, e ele é barrado por uma boiada. Ele fica parado ali com o carro desesperado, ele tem que chegar, então ele já vai utilizando ali o WhatsApp. O que impulsiona muito a inserção das novas tecnologias, como eu falei, é a necessidade. Então, quanto maior a necessidade, maior vai ser o desenvolvimento. A AGU, por exemplo, a gente teve um maior desenvolvimento em relação à PGF e à PFN, porque são os dois braços da AGU que têm maior problema com quantitativo excessivo de demandas. A PGF faz a apresentação do INSS. Só de demandas previdenciárias é o maior quantitativo da AGU. E ali que se deu o maior desenvolvimento. Assim como também na PFN, que lida com as execuções fiscais também. É um quantitativo absurdo. Então, vejam que a necessidade é o que move o desenvolvimento. Então, aqui já caminhando aqui para o final, né, da minha fala, já vi que o professor Tiago chegou, eu tento, até hoje, pensar em algo que pudesse solucionar, realmente não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que deve ser construída a partir dessas experiências que nós estamos tendo, mas a gente tem que considerar, de repente, esse movimento contrário ao da descentralização administrativa, pelo menos para as questões de novas tecnologias, e concentrar em um ponto focal, que seja o CNJ alguém, mas tem que dotá-lo de poderes para isso, para que ele possa exigir que todos sigam um único modelo e encontrem o melhor modelo, como eu falei, não só a partir da experiência que nós temos, mas também ouvindo as pessoas, fazendo audiências públicas para construir isso. O melhor sistema processual que nós tivemos até hoje é o sistema processual do Sul, que foi construído a partir de uma audiência pública. A gente tinha ali advogados diariamente falando o que estava errado, o que podia ser aprimorado, e assim eles foram construindo o melhor sistema processual, que até hoje eu não sei por que não foi o sistema escolhido pelo CNJ para ser adotado em todo o país, né? Eles escolheram o PJE, que era um sistema médio, vamos dizer, né? Não é o pior, mas também não era o ideal. Então, e aí eu
Tem até uma outra analogia que é muito interessante, que às vezes a gente complica muito as coisas e a solução está ali, né? Eu vejo o pessoal muito preocupado em falar em RDR, esses mecanismos de julgamento de massa, precedentes judiciais, administrativos, para conter esse excesso de demandas, a utilização de métodos consensuais, mas a gente não vê ninguém falando dessa parte de gestão. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a concentrar esforços, é na gestão, é no desenvolvimento das novas tecnologias, é desenvolvimento de boas tecnologias interoperáveis, que conversem. Então, a gente tem que parar de ficar pensando só na parte do direito para resolver os problemas, quando a gente tem aqui no administrativo muito mais mecanismos eficazes para isso, né? Enfim, então essas são as ponderações que eu tenho a respeito disso. Tem aqui mais uma pergunta, né? As flexibilizações das novas tecnologias, embora permitam auxiliar na realização do princípio da eficiência, não pode importar em mitigação das garantias processuais do administrado? Então, esse foi exatamente o objeto da minha tese. Inclusive, eu proponho uma releitura de toda a legislação, isso é absurdo que eu vou falar, mas não é, de toda a legislação, você tem que olhar ela de uma forma diferente. Eu falo legislação processual. Tem que olhar ela com os olhos de alguém que hoje tem novas tecnologias. Porque a maior parte das leis foram construídas com base numa realidade do papel. Até a releitura dos princípios e garantias processuais devem ser feitas a partir da inserção das novas tecnologias. Quando eu falo, por exemplo, em publicidade, não é a mesma publicidade do papel. A publicidade no meio eletrônico é outra. É tudo diferente. Oralidade, gente. Oralidade é uma coisa no presencial, mas como é que é no eletrônico? Né? E aí a gente tem uma outra questão muito interessante, que é das videoconferências, das teleconferências, muita gente batendo nisso. A gente tem agora aqueles julgamentos nas sessões virtuais, por exemplo, do STF, que a gente tem uma discussão ali, não tem, às vezes, nem sustentação oral, não tem possibilidade de sustentação oral. O advogado tem que gravar um vídeo para ser encaminhado para o ministro e ele assiste. Para mim, aquilo é uma prova documental, não tem interação nenhuma. Como é que você vai interferir no convencimento do julgador sem esse caráter de imediatidade? Você não vai ter aquela oportunidade de olhar no olho e trazer um novo argumento. É um documento, você assistir um vídeo pode até ajudar, né, em termos também de outro segmento que vem crescendo aí, que é o da visual law, né, legal design. Quando a gente fala nisso, é isso, é trazer elementos que tornem mais aprazível a visualização ali de uma petição, de uma informação, mas e como é que fica a oralidade nisso? Então, assim, gente, são temas muito ricos. Eu acho que já acabou meu tempo aqui, então, encerrando, eu só gostaria de trazer essas questões para a reflexão de todos. E tem mais uma pergunta que é que eu respondo, não, né, gente? Tá falando, as novas tecnologias são fundamentais para a boa governança pública, inclusive para facilitar o controle, com certeza, facilita muito o controle externo de legalidade, ótima pergunta, com certeza. Né? Mas veja bem, foi a ressalva que eu fiz. Quando a tecnologia ela é utilizada de maneira eficiente, quando ela é introduzida de maneira adequada, aí sim, ela potencializa tudo que vocês podem imaginar. Agora, quando ela é inserida de maneira equivocada, de maneira atropelada, sem o devido planejamento, é feito justamente o contrário. Então, gente, vou encerrar aqui mesmo, de verdade, a minha fala. Agradeço a todos, mais uma vez, aí pelo convite. E aqui encerro, passando de novo a palavra ao Alex, que está moderando. Muito obrigada. Obrigado, professora Cristiane. Em função do horário, vamos passar a palavra diretamente para o professor Tiago Marrara, né, cujo tema, conforme nós falamos no início, se trata dos impactos da pandemia Covid-19 na administração pública digital, nesse novo mundo que é a administração pública digital. Então, com a palavra, o professor Dr. Tiago Marrara.
Bom, boa noite a todos. Me perdoem aí pela confusão e já me desculpando com a professora Cristiane, embora eu esteja no painel de novas tecnologias, eu estava apanhando aqui das novas tecnologias e tive alguns problemas para acessar. Eu só consegui acessar com o meu celular, então eu vou manter aqui a minha fala pelo celular para garantir que eu participe. Então, inicialmente, agradecer aí ao professor Emerson e a toda a organização do Congresso pelo gentil convite, também agradecer ao Alex pela apresentação, me desculpando novamente, e parabenizar a Cristiane pela fala que eu pude acompanhar em parte aqui assim que entrei. Bom, esse tema das novas tecnologias na administração pública, nesse momento de pandemia, ganhou bastante atenção, infelizmente ganhou atenção não por um bom motivo, mas eu fico bastante contente de saber que nós tenhamos passado a discutir isso com mais frequência, né? Quando nós falamos de tecnologia, nós estamos falando de coisas claramente muito diferentes, não é? A própria palavra tecnologia tem inúmeras acepções. Por vezes se utiliza tecnologia para se falar de estudo da técnica, em outros momentos se fala de tecnologia como avanço tecnológico ou grau de tecnologia de uma determinada nação, e também, mais frequentemente, se fala de tecnologia como um tipo de técnica, não é? Como um tipo de técnica. Nova tecnologia, que também é um tema aí que tem sido discutido, é um conceito bastante difícil de se definir. Na verdade, novas tecnologias são todas aquelas técnicas inovadoras num determinado espaço e num determinado momento. O que eu quero dizer com isso é que não existe uma definição estática, nem uma definição atemporal do que vem a ser nova tecnologia. Nós não conseguimos delimitar exatamente quais são todas as técnicas que formam esse conceito de nova tecnologia num determinado momento, não é? O que nós conseguimos fazer é mapear algumas dessas tecnologias que surgem num determinado contexto histórico e num determinado espaço territorial, não é? Então, minha pretensão aqui não é dar uma definição de quais são todas essas novas tecnologias, não é? O que basta aqui para as minhas considerações é classificar essas tecnologias. E, de maneira geral, nós classificamos as tecnologias em tecnologias de informação e comunicação, que são as chamadas TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação, que frequentemente, quando nós discutimos tecnologia na administração pública, nós, de maneira indireta, acabamos nos referindo a essas tecnologias de informação e comunicação. Então, é muito comum que as discussões fiquem circunscritas a esse contexto das tecnologias de comunicação e informação, mas, naturalmente, elas não são as únicas das novas tecnologias. Nós podemos também falar de novas tecnologias de transporte e logística. Muitos países aí têm utilizado sistema de transporte automatizado, não é? Nós temos inúmeras técnicas de logística hoje que se baseiam em novas tecnologias como drones, ou transporte aéreo dirigido à distância, não é? Nós temos também novas tecnologias biológicas e de saúde. Nesse momento da pandemia, essas tecnologias de saúde se transformaram em um ponto bastante sensível, objeto de muita discussão, e aí eu estou me referindo a medicamentos, estou me referindo a vacinas, estou me referindo a técnicas de recuperação de pessoas contaminadas pelo vírus, e assim por diante. Nós temos também um outro tipo de tecnologia que não é tão relevante agora, mas que são as tecnologias energéticas, e nós podemos falar até mesmo de novas tecnologias jurídicas, né? Eu não vou aqui entrar no painel seguinte, que é dos meus colegas, mas quando nós falamos de contratação pública hoje, especificamente no campo da inovação, há um grupo bastante grande de novas tecnologias jurídicas. E eu cito aqui como exemplo as PDPs, que são as parcerias de desenvolvimento produtivo, como um bloco de contratos interligados, um bloco de contratos administrativos interligados, que tem sido utilizada no SUS para fins de promover inovação, ou seja, para
transferir tecnologia para a administração pública em relação a produtos estratégicos. E eu posso dar um outro exemplo para vocês aí nessa matéria de tecnologia jurídica, que são as ETECs, que são as encomendas tecnológicas, também utilizadas como novo arranjo de contratação para que o Estado possa obter inovação. Mas vejam, portanto, né, que tudo isso que eu mencionei diz respeito apenas à classificação dessas novas tecnologias. Quer dizer, a classificação é extremamente rica quando nós aplicamos um critério setorial e, portanto, a discussão dos impactos das novas tecnologias na administração pública não deve se limitar ao debate das tecnologias de informação e de comunicação, ainda que elas sejam as mais próximas do nosso dia a dia, nesse momento de isolamento social, né? Bom, a pergunta que se coloca é a seguinte: como é que, afinal, essas novas tecnologias dos mais diferentes grupos impactam a administração pública? Então, basicamente, se nós retomarmos aí as classificações das relações jurídico-administrativas mais tradicionais, nós podemos afirmar que as novas tecnologias geram influências significativas para 3 tipos de relações. Em primeiro lugar, há um pacote muito significativo de implicações nas relações extroversas da administração pública, que são nada mais, nada menos que aquelas relações da administração com a sociedade. Uma segunda relação é formada por aquelas entre as entidades administrativas, que nós podemos chamar de relações interadministrativas. E aqui, nesse segundo campo, nesse segundo bloco de relações jurídico-administrativas, os impactos da pandemia também têm sido bastante significativos, né? A pandemia, principalmente com o isolamento, mostrou para nós a importância de se avançar rapidamente nas tecnologias de compatibilização dos sistemas de processo eletrônico, por exemplo, que inúmeras entidades públicas já utilizam no Brasil. O Brasil é relativamente avançado no uso de processos eletrônicos, principalmente no âmbito da administração pública estadual e também na administração pública federal e no judiciário, mas o fato é que nós temos hoje uma pluralidade de sistemas eletrônicos e agora nós estamos numa etapa de construir tecnologias que sejam capazes de fazer esses vários sistemas eletrônicos dialogarem e interagirem. Então, por isso a doutora Cristiane falou muito bem aí da interoperabilidade, né? Nós precisamos avançar para um segundo nível no qual esses sistemas já consagrados em muitas instituições passem a dialogar uns com os outros, viabilizando, portanto, essas relações interadministrativas num nível virtual ou num nível eletrônico eficiente. E, em terceiro lugar, nós temos impactos claros dessas tecnologias também nas relações jurídico-intra-administrativas, que são aquelas relações que se dão dentro das entidades públicas entre os seus órgãos. Eu dou o exemplo para vocês aqui da USP, da Universidade de São Paulo, em que eu sou professor. A USP é extremamente grande, se espalha por 7 campi, não é, em inúmeras cidades do interior do estado de São Paulo, e cada vez mais tem se mostrado essencial, até mesmo para a sustentabilidade econômico-financeira da universidade, que nós tenhamos sistemas eletrônicos eficientes para acelerar os nossos processos decisórios e também para que as nossas decisões educacionais e os nossos serviços se tornem mais efetivos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos abrir bastante a cabeça quando nós falamos de novas tecnologias na administração. A discussão não pode ficar presa nem somente às tecnologias de informação e comunicação, e tampouco presa unicamente às relações jurídicas extroversas, ou seja, as relações jurídicas da administração pública com a sociedade. Nós precisamos também refletir com cada vez mais frequência sobre as implicações das novas tecnologias para relações interadministrativas e também para as relações intra-administrativas. Bom,
Nesse contexto todo, não é, nós podemos nos perguntar, mas afinal, como é que as novas tecnologias aparecem de maneira mais concreta no dia a dia da administração pública? Então, eu vou aqui só enumerar 4 grandes situações que eu diria que são as situações mais comuns, né? Em primeiro lugar, as novas tecnologias aparecem como um objeto de uso pela própria administração. Quer dizer, a administração se apropria dessas novas tecnologias para otimizar o seu funcionamento, seja o seu funcionamento no que toca às atividades fins, seja o seu funcionamento interno no gerenciamento de ações acessórias, no gerenciamento de recursos humanos, no gerenciamento financeiro ou no gerenciamento patrimonial, no gerenciamento dos bens públicos. Então, vejam que existe uma grande potencialidade de uso das novas tecnologias na administração pública, não apenas no sentido extroverso, não apenas na atividade fim, mas também nas atividades internas, né? Em segundo lugar, as novas tecnologias aparecem como um objeto de demanda da administração pública. E o que eu quero dizer para vocês é que a administração pública, sobretudo porque desempenha uma série de serviços que não existem no mercado, serviços que são exclusivos do Estado, acaba tendo demandas por tecnologias que não existem no campo social, não existem no âmbito das relações econômicas. O que eu quero dizer, portanto, é que a administração pública tem demandas tecnológicas muito específicas que envolvem investimentos elevadíssimos e altíssimo risco tecnológico. Isso significa que cada vez mais, como eu mencionei há pouco, o direito administrativo tem que evoluir para criar novas formas de contratação de novas tecnologias e de contratação de inovação em formatos que seriam impensáveis no jogo das relações privadas. Em terceiro lugar, nós podemos falar das tecnologias no controle. Alguém aqui, acho que até mencionou, se eu não estou enganado, aqui no final da fala da professora Cristiane, a questão do controle, não é? Então, essas tecnologias já têm sido utilizadas por muitas entidades de controle, pela CGU, por exemplo, não é? Em vez de se usar o critério da aleatoriedade na seleção de processos que serão controlados, hoje muitas entidades de controle já têm trabalhado com inteligência artificial, ou seja, com robôs que mapeiam indícios de irregularidade em determinadas ações públicas e já fazem uma triagem prévia para a administração pública daqueles processos que podem ser problemáticos e que, por isso, necessitam de um controle mais cauteloso e mais aprofundado por parte desses auditores ou desses outros atores do controle, né? E, em último lugar, nós temos a tecnologia como um objeto de estímulo pela administração pública, ou seja, a tecnologia como um objeto de fomento, como um objeto de indução. Então, vejam, sumarizando, a tecnologia é usada pela administração, a tecnologia é demandada pela administração, a tecnologia é controlada pela administração e a tecnologia é estimulada pela administração, ela é objeto de fomento. Eu não vou me alongar aqui, né, até porque o tempo é curto e eu acho que nós devemos prestigiar o debate, então não vou me alongar aqui em toda a problemática que a aparição das tecnologias tem para a administração pública. Eu vou apenas fazer algumas considerações sobre o primeiro aspecto, que é o do uso das novas tecnologias na administração pública, nos órgãos públicos. Nós vivemos um ano esquisitíssimo, né? 2020 é um ano que precisa ser cancelado e devolvido à humanidade, né? E principalmente aos brasileiros, né? Nós não tivemos só pandemia, tensões governamentais inúmeras, nuvem de gafanhoto quase entrando em nosso território, tornado, terremoto, quer dizer, nós tivemos tudo o que se poderia imaginar nesse país em 2020, não apenas uma pandemia gravíssima, não é? De certa maneira, todos esses problemas que afetaram o Brasil, sejam eles problemas políticos, problemas sociais, ou mesmo muitos problemas de ordem
natural, o fato é que nós aceleramos com esses fatores a derrubada de muitos preconceitos que existiam na administração pública e entre administradores públicos em relação à adoção de novas tecnologias. Eu tenho uma atuação um pouco diferente em relação a outros colegas professores de direito administrativo. Eu sempre tive uma trajetória muito mais ligada ao exercício da administração pública, sempre assumi muitos cargos públicos, principalmente aqui na universidade, com uma função de gestão. E o que nós notamos muito claramente é que nós já tínhamos inúmeras tecnologias disponíveis para uso na administração pública, mas havia um enorme preconceito em relação ao uso dessas tecnologias, sobretudo em relação à sua eficiência e à sua segurança. E isso barrava frequentemente o uso de tecnologias pela administração pública. Então, eu diria que, se há algo bom nessa tragédia toda de 2020, é uma derrubada de muitos dos preconceitos que rondavam as tecnologias que, em parte, já existiam e poderiam ser utilizadas pela administração. Então, veja, a administração passou, né, a ter que correr atrás de novas tecnologias, a desenvolver novas tecnologias, não só para atender, no âmbito dos serviços de saúde, as pessoas que sofrem com a pandemia, não só para desenvolver respiradores, não só para desenvolver novos medicamentos, vacinas, etc., mas também a pandemia gerou inúmeros efeitos indiretos nos modos clássicos de administração pública. A pandemia gerou efeitos muito claros nos modos de prestação dos serviços públicos, gerou efeitos claros nos modos de gerenciamento dos recursos humanos, dos agentes públicos, e também impactos significativos no gerenciamento do patrimônio público, dos bens estatais. Há muitos professores aqui nesse grande congresso e inúmeros professores de universidades públicas que sabem muito bem que antes era impensável na universidade pública a banca à distância, aula à distância, enfim, havia algum uso de tecnologia de comunicação, mas isso era bastante restrito. E muitas universidades públicas tiveram que se adaptar rapidamente e modificar as suas formas clássicas de prestação de serviço público diante da pandemia. Até gosto de dizer que a USP teve algumas decisões importantes nessa matéria. Por exemplo, uma discussão que surgiu muito fortemente na universidade dizia respeito ao problema da exclusão tecnológica de muitos alunos de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e por conta dessa discussão, a reitoria fez uma compra emergencial bastante significativa para distribuir para esses alunos de baixa renda os kits de internet e acesso rápido para que eles pudessem continuar frequentando as aulas que passaram do dia para a noite para aulas virtuais com a mesma qualidade. Então, eu confesso para vocês que aqui na universidade o efeito, apesar de ter sido muito gravoso, ele foi positivo em grande parte pelo fato de que nós, a muito custo de aprendizado, nós convertemos inúmeras atividades públicas prestativas em atividades virtuais. Então, só para dizer que o fato é que esses vários choques de 2020, esses vários momentos de tensão e de desafio de 2020, acabaram acelerando essa quebra de preconceitos e aceleraram, por conseguinte, também a absorção de novas tecnologias pela administração pública. Como é que eu acho que isso vai afetar o futuro da administração pública? Essa é uma nova discussão importante. Eu sei que todo mundo odeia a expressão novo normal, e eu me prometi, não vou falar de novo normal, então eu vou falar só aqui de futuro da administração pública, para a gente refletir um pouco sobre isso. O que será que disso tudo deve ficar nos próximos anos? Eu entendo que muitas dessas tecnologias de comunicação e informação, das TICs, devem ser mantidas fortemente nos próximos anos, e eu digo isso por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, se percebeu
tanto no mercado quanto na administração pública, que essas tecnologias, embora tenham um grande custo de implementação, elas acabam também gerando, no médio e no longo prazo, reduções significativas de custos de funcionamento do Estado, né? Há uma diminuição nos deslocamentos dos agentes públicos, isso leva a uma redução de pagamento de diárias, há também uma redução do fluxo físico de processos e documentos, há uma redução dos custos de manutenção com espaços públicos, sobretudo porque as aglomerações deixam de acontecer. Então, por uma série de razões e transformações, o que se nota é uma grande potencialidade de redução de custo de funcionamento do Estado. E, como eu disse para vocês, não só do Estado. Eu já ouvi boatos em São Paulo de grandes escritórios de advocacia que não mais voltarão a trabalhar naqueles prédios gigantescos em bairros caríssimos, né? Porque os donos desses escritórios de advocacia perceberam que podem reduzir significativamente seu custo e muitas vezes sem um aumento proporcional de salário, deixando os advogados fazendo home office, não é? Então, vejam que isso não passou despercebido pelos gestores públicos e pelos gestores privados. Muitas vezes o gestor tem lá o seu servidor em casa, ele não paga a infraestrutura técnica, não paga o laptop que o funcionário utiliza, não paga a energia, não paga a mensalidade da internet, ou seja, no fundo, o gestor percebe, o proprietário, sobretudo, percebe que está externalizando uma série de custos que ele tinha antes para os seus trabalhadores. E isso vai gerar um estímulo muito grande para que muita coisa não volte a ser o que era antes. E para uma parte dos servidores públicos, a pandemia também gera alguns ganhos de conforto. Eu sei que essa afirmação é um pouco polêmica, porque esses ganhos de conforto não atingem da mesma maneira todos os servidores. Mas uma boa parte dos servidores tem se manifestado favorável a novas formas de trabalho e de funcionamento da administração pública, sobretudo aqueles que se localizam nas grandes metrópoles e que têm custos bastante altos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista temporal e do ponto de vista de saúde, para fazer deslocamentos da casa ao trabalho. Então, esses ganhos de conforto têm sido um aspecto a se levar em consideração, né, para nós pensarmos aí num novo cenário da administração pública. Então, o que eu vejo que deve acontecer, o que deve ficar como efeito dessa situação atual da pandemia para nós, a administração? Bom, me parece que nós vamos ter um aumento bastante significativo da prestação digital e mecanizada de serviços públicos, né? Uma aceleração dessas formas de prestação digital, uma valorização intensiva do teletrabalho na administração pública e da automatização, inclusive com a adoção de robôs para tomar decisões em casos mais simples. Inclusive, isso já tem acontecido até mesmo em algumas entidades de advocacia pública Brasil afora, né? Robôs que são contratados para elaborar e tomar atividades jurídicas mais simples, né? Nós devemos ter também uma redução do papel de alguns tipos de bens públicos, e em especial aqueles bens públicos para concentração humana e também aqueles vários bens públicos que eram utilizados para estocagem, não é? Estocagem de processo, estocagem de material, enfim, muitos bens públicos devem perder o seu significado e o seu sentido nesse novo contexto, e nós, acredito eu, deveremos ter uma disseminação definitiva aí do processo administrativo eletrônico e dos atos digitais, não é? Então, eu creio que esses 4 fenômenos não devam desaparecer, ainda que essa pandemia seja rapidamente superada. E, para concluir, eu deixo só algumas questões. Qual é o nosso papel como jurista, qual é o nosso papel como professor, como cientista, e até mesmo qual é o papel do legislador
diante desses vários impactos da nova tecnologia, ou melhor, das novas tecnologias sobre a administração pública. Eu deixo aqui 3 questionamentos que me parecem ser as nossas tarefas daqui para frente. Um primeiro questionamento consiste em redefinir ou rediscutir as estruturas processuais da administração pública. Nós vamos ter que repensar o funcionamento dos órgãos decisórios e nós vamos ter que pensar os novos fluxos procedimentais com processos eletrônicos. A professora Cristiane citou um exemplo muito interessante, né, de juízes pedindo que advogados gravem vídeos. Será que isso representa um respeito à garantia da oralidade, do contato imediato? Então, a professora Cristiane nos deu um exemplo interessantíssimo e que se repete na administração pública, não é? E isso tem a ver com uma questão maior: como é que nós vamos estruturar esses processos decisórios e os fluxos procedimentais, né? Eu tenho visto muitos promotores por aí, por exemplo, que ainda se recusam a adotar as audiências públicas digitais. A meu ver, eu acho que o caminho não é recusar as audiências públicas digitais em processos, por exemplo, de edição de normas regulatórias, mas sim de nós pensarmos sobre a formatação ideal de um processo, né, administrativo nesse novo contexto. Então, esse é o primeiro desafio que eu deixo aqui. O segundo desafio, a meu ver, diz respeito à distribuição das competências e das tarefas na administração pública. Vejam, se no passado nós estávamos preocupados, por exemplo, em distribuir as tarefas pelos órgãos públicos e também distribuir as tarefas entre os agentes públicos, principalmente, né, também tratando aí das formas de delegação e avocação, que são transferências temporárias das tarefas entre os agentes públicos, o que eu vejo e o que eu sinto é que nós teremos que discutir daqui para frente questões muito mais complexas. Por exemplo, a questão do papel do ser humano, a questão do papel do agente público numa administração pública cada vez mais tomada por tecnologias e por máquinas. Vamos pensar nessa situação de algumas procuradorias que já usam robôs. Qual vai ser o papel do procurador nesse contexto? O que o procurador vai poder delegar para a máquina fazer? Se houver uma falha no funcionamento da máquina, de quem será a responsabilidade? Então, vejam que nós vamos ter que começar a discutir no direito administrativo os limites de transferência de tarefas públicas do ser humano para a máquina. E esse é um ponto aí importante. E, para fechar, né, eu acho que é uma terceira questão que diz respeito às nossas estruturas de regulação e de polícia. Como é que as nossas estruturas de regulação e de polícia terão efetividade num cenário cada vez mais desterritorializado, ou seja, num cenário em que a ação do cidadão perante o Estado não depende do posicionamento territorial do cidadão. Eu não preciso estar no Brasil para solicitar uma licença, eu posso estar na Austrália. Eu também não preciso estar no Brasil para violar uma norma da Anatel ou uma norma, não é, da ANAC. Eu posso infringir o ordenamento jurídico, eu posso atacar a ordem administrativa do Estado soberano, independentemente do meu posicionamento territorial como pessoa física. E isso gera uma clara implicação e uma série de desafios para o desempenho dos poderes de regulação, dos poderes ordenadores nesse novo contexto. Então, a questão desse terceiro desafio poderia ser resumida da seguinte forma: como é que a administração pública vai fazer valer os seus processos de responsabilização nesse mundo cada vez mais desterritorializado e nesse mundo cada vez mais dominado por tecnologias que, inclusive, dispõem de mecanismos de inteligência artificial e que, em muitos contextos, inclusive dentro da própria administração pública,
já tem tomado decisões no lugar dos agentes públicos. Então, eu deixo essas reflexões, não trago respostas, não é? Mas deixo as reflexões para todos e, mais uma vez, agradeço imensamente o convite, me desculpando por ter essa falha aqui tecnológica e ter perdido o início desse painel. Muito obrigado. Obrigado, professor Tiago, pelas palavras. Eu acho que realmente nós, nesse momento, o que mais temos são dúvidas, mais temos são perguntas e poucas respostas, né? Eu acredito que em função dessa pandemia pela qual todos nós estamos passando, o que realmente nos trouxe de certeza, se é que nós podemos falar de certeza num mundo que o que mais temos são de incertezas, mas o que mais temos de certeza é a necessidade de que a administração pública, a administração pública digital, que já vinha sendo implementada antes, veio para ficar. E que, de fato, toda a parte burocrática, que me parece que antes, na verdade, tinha sido apenas digitalizada, cada setor, né, cada instituição da sua forma, da sua maneira, né, separadamente, com essa pandemia, passamos a ter que nos conversar, todas as instituições, os poderes, e essa questão, por exemplo, que a doutora Cristiane fala muito bem, da interoperabilidade, demonstra claramente esse problema pelo qual nós estamos passando, essa falta de conexão, de interligação entre as instituições, sobretudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta até para os dois palestrantes, para a doutora Cristiane, para o doutor Tiago, exatamente sobre esse ponto, porque eu sou servidor público federal, também sou da Receita Federal, fiquei muito feliz quando a doutora Cristiane falou do ECAC, falou muito bem do ECAC, porque realmente as unidades da Receita Federal, a Receita como uma instituição, ela é muito preocupada com o sigilo das informações, com o avanço da tecnologia, até porque o objeto de trabalho da Receita é extremamente sensível, né? E cuida de informações que são muito caras, revelam intimidade, vida privada de todas as pessoas, todos os contribuintes, então são dados muito importantes. Então, todo o avanço tecnológico que a Receita sempre procura fazer é sempre nesse sentido de trazer mais eficiência à administração pública tributária e, sobretudo, viabilizar a sua própria autorregularização, que é exatamente na linha que a doutora Cristiane falou do ECAC, quer dizer, abrir a possibilidade do próprio contribuinte identificar o seu problema, não é, apresentar os seus argumentos e, se for o caso, perceber a falha e já regularizar, porque isso evita a aplicação de multa de ofício, que é um valor bem maior do que a multa de mora. Então, essa ideia da autorregularização é muito cara na administração pública tributária cada vez mais. Mas a minha pergunta que eu gostaria de fazer é, com essa ideia de que cada instituição acabou fazendo a sua digitalização, entre aspas, da sua própria burocracia, e agora se faz necessária se percebe claramente essa necessidade de conexão entre internamente na intra-administração e externamente também entre poderes, será que as próprias certos institutos que a gente sempre vê constitucionais e que, como por exemplo a garantia da autonomia dos entes políticos, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios, né, a própria separação de poderes, até que ponto esses grandes institutos eles não podem se tornar um óbice a essa interoperabilidade, né? Até a gente vê isso na administração pública tributária. Nós temos 5.570 municípios, todos eles falando muitas vezes e legislando em termos tributários, né? Principalmente em processos administrativos tributários. Como é que nós podemos resolver isso? Não é o grande, talvez, desafio, como? Aí, no entanto, a autonomia dos entes está garantida na Constituição, a própria separação dos poderes como uma dificuldade de relacionamento virtual entre os poderes. Até que ponto isso pode ser um óbice para a nossa interoperabilidade? Aí, a doutora Cristiane, se quiser, pode falar primeiro, o doutor Tiago na sequência. Fiquem à vontade.
Acho que tem que ligar o microfone deles. Eu fico na mesma situação também, querendo ligar o microfone, não consigo. Agora deu. Bom, Alex, as suas ponderações foram perfeitas. Exatamente esse é o maior desafio que a gente tem, de fazer, né, de dar essa concretude, essa interoperabilidade. Inclusive, foi o maior desafio da minha tese, foi chegar nisso. Você falou muito bem, o problema é a autonomia, esses entraves que a gente tem nas contratações, esse que é o desafio. Por isso que eu falei, eu insisti muito, a gente precisaria de uma revolução mesmo, né, em termos institucionais, de fazer justamente aquele movimento contrário ao da descentralização administrativa e enxergar o poder público como se fosse um ente uno, nesse ponto. Porque aí é o momento que tem que ter alguém com poder para chegar para todos os órgãos e falar, olha, as diretrizes são essas, todos têm que caminhar nesse sentido, né? Porque a gente faz essa divisão, essa descentralização tendo em vista a eficiência, mas eu me questiono, quando isso é um óbice para a eficiência, isso talvez tenha que ser repensado. Agora, é algo muito drástico, é algo que teria que passar, de repente, para uma reforma constitucional mesmo, é algo muito... Então, por isso que eu falo da revisitação de todos os princípios, de todo o nosso sistema normativo, olhando para as novas tecnologias. Porque outra coisa que eu fui muito questionada na minha tese, que muita gente não acreditava na minha tese, é que dizia, mas eu não vejo nenhuma novidade, processo eletrônico é só um meio diferente, é um instrumento diferente. E eu defendi, não é um instrumento, é uma nova forma de vida, uma nova realidade. Tudo muda com isso. E foi bom, pelo amor de Deus, não foi boa a pandemia. Pelo amor de Deus, foi horrível. Mas, nesse sentido, foi um fator importantíssimo para dar justamente aquele... O pessoal fala em nudges, né, empurrões, foi um verdadeiro empurrão, um choque de realidade para todos visualizarem que, como bem falou o Tiago na fala dele, é o momento de todo mundo finalmente se conversar e chegar a um denominador comum. A gente não caminha sozinho, a gente tem que caminhar de maneira unida, ainda mais dentro da administração pública. Bom, eu vou fazer 3 comentários aqui. O primeiro é que existe uma iniciativa muito interessante, agora no âmbito do Ministério da Economia, chamado PEN, Processo Eletrônico Nacional. O Processo Eletrônico Nacional tem desenvolvido uma tecnologia de barramento. O que é o barramento? O barramento é uma plataforma que tem a função de fazer que esses diversos sistemas eletrônicos que existem nas inúmeras instituições públicas se comuniquem. Então, por exemplo, embora a Universidade Federal do Pernambuco seja parte da administração indireta da União, ela pode ter um sistema eletrônico próprio. Aí vem o PEN com essa tecnologia de barramento para que aquele sistema eletrônico da Universidade de Pernambuco se comunique com outros sistemas eletrônicos, gerando essa interoperabilidade. Então, existem tecnologias que já permitem a convivência de sistemas e que permitem essa, transposição das informações, esse fluxo, sem que nós acabemos com a autonomia. Aliás, eu vou falar uma coisa, não sei se muito dura, mas eu sinto em alguns colegas administrativistas um espírito muito antifederativo. E eu sei que os municípios não andam muito bem lá nas suas administrações, mas eu não sou muito fã desses projetos e dessas leis que vêm com essa tentativa nacionalizante de transformar o Brasil em Portugal ou numa França, num sistema unitário, não é? Vejam, é possível que nós alinhemos eficiência tecnológica e federação. Eu não acredito que o princípio da eficiência seja forte o suficiente, ainda que esteja lá consagrado no 37 caput da Constituição, para abafar as autonomias federativas que foram consagradas no artigo 1º e no artigo 18 da Constituição da República.
Nós devemos, em vez de pensar em uniformizações forçadas por normas jurídicas, desenvolver sistemas tecnológicos que, respeitando a autonomia, gere a interoperabilidade necessária. E nós devemos começar, na minha opinião, Alex, pelos sistemas nacionais de políticas públicas. Nós temos no Brasil o SNDC, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nós temos o SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, nós temos uma série de sistemas de políticas públicas. E eu acho que o primeiro passo que nós deveríamos dar é padronizar essa lógica toda dentro desses sistemas que muitas vezes não conversam. Mas isso não implica retirar ou não exige que se retire dos estados e dos municípios a sua autonomia, inclusive para definir os seus processos administrativos. E eu digo isso, de novo, porque tem muita lei, e até mesmo aí a LINDB, se vocês pegarem, com muita norma, que não é norma de sobre-direito, é norma de processo administrativo, né? Que está sendo colocada ali goela abaixo de estados e municípios. Então, eu acho que nós precisamos repensar sobre isso. Lei de liberdade econômica, da mesma forma, traz uma série de institutos tentando fazer esses institutos descer goela abaixo de estados e municípios. Mas a realidade da administração pública brasileira é muito distinta. Nem todas as administrações são ricas como a administração da União. E nem todas as administrações municipais são como a administração do município do Rio de Janeiro e de São Paulo. São Paulo e Rio são exceções na realidade municipal brasileira. Então, eu tenho muita preocupação com todo tipo de projeto jurídico de aniquilar a federação na administração pública. Nós já vivemos, até por muita influência francesa, um país extremamente centralizador, uma federação muito fraca. E favorecer esse caminho me parece um pouco preocupante. Há países que funcionam muito bem e que são federações. A Alemanha é uma federação bipartite, funciona muito bem, o Canadá é uma federação, os Estados Unidos são uma federação, a Rússia é uma federação, a África do Sul é uma federação, enfim, nós temos muitas federações que funcionam bem. Então, só para dizer que eu acho que o caminho é muito mais seguir como fez o governo com esse processo eletrônico. Quer dizer, o governo pode criar plataformas, mas de adesão voluntária, sem forçar, sem tentar impor normas jurídicas que aniquilem a autonomia. Tá? Então, esse é o meu posicionamento sobre esse tema, mas é um tema interessantíssimo e polêmico, né? Será que, pela eficiência, nós devemos sacrificar a autonomia federativa? Eu acho que não. Rapidinho, nesse ponto, eu vou discordar um pouquinho, porque eu concordo em parte, mas eu acho que o nosso sistema ele não é muito coerente com relação a esse federalismo, vamos dizer assim. Se a gente observar do ponto de vista do sistema financeiro, há uma grande dependência de municípios e estados, né? Nem todos arrecadam suficientemente e na hora da repartição é feita uma repartição interessante para eles, né? Então, acho que desde o momento que a União ela praticamente paga a conta, tem situações que, é claro, tem municípios autossuficientes, estados, aí é outra situação, mas quando ela está pagando a conta, eu acho que ela tem todo o dever de fazer uma fiscalização mais direta e de exigir também dos municípios e estados a observância de determinadas regras, que é um problema que nós estamos passando agora. Nesse ponto, a gente deve concordar com certeza, que se pensa em fazer uma reforma administrativa atingindo o Executivo Federal, quando não se sabe se vai atingir estados e municípios, então não vai adiantar nada, você vai jogar tudo na conta de um único ente. Então, eu acho, até concordando com a fala do Tiago, que tem que haver uma congruência. Se a gente chegar nessa congruência, aí ok, perfeito, mas no momento em que não tem esse equilíbrio, eu acho que tem que ser repensado mesmo, em razão da União, ela ser detentora de grande parte disso, né, em relação a alguns municípios que, infelizmente, se a gente aguardar a boa vontade deles para seguirem as normas, eles não seguem, e aí são questões extra, que a gente não vai mencionar aqui,
que nem todo mundo contrata o melhor serviço, não segue exatamente aquelas regras, por questões extra que a gente conhece muito bem, e a gente também não pode fechar os olhos para isso, né? Então, é uma questão muito delicada e muito complexa, que eu acho que demandaria um painel só para isso. Posso só fazer um complemento, Alex? A Cris falou da questão aí, eu queria dar o exemplo do decreto novo, Cris, do pregão eletrônico, porque ali ficou muito claro que os estados e municípios terão que utilizar o sistema eletrônico de pregão da União toda vez que utilizarem nas suas aquisições os recursos por meio de repasse ou convênio. Então, essa foi uma maneira, mas aí até, Cristiane, eu acho que é mais sutil, porque, olha, eu não estou ferindo a sua autonomia, mas se você quer o meu dinheiro, então você vai utilizar o meu programa de aquisição, porque é o meu programa que vai me permitir controlar como você usou esse dinheiro. Então, aí eu acho que até não é agressivo à estrutura federativa. O que eu vejo como agressivo é realmente ser uma norma que impusesse padrões de processo, inclusive de processo eletrônico para Estado e município. Mas é interessantíssima essa discussão. Professor Alex, estamos prontos, então, para encerrar. Desde já agradecendo aqui novamente a professora Cristiane, o professor Tiago, fizeram um excelente painel discutindo os avanços de uma nova tecnologia ou das novas tecnologias na construção de uma administração pública pautada, de fato, pelo resultado, pela eficiência, mas igualmente com os desafios de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, bem como também garantir, dentro de um pacto federativo, o respeito aos entes federados e, inclusive, encontrando nesses mecanismos e instrumentos formas de garantir a eficiência da administração pública e não uma série de desarticulação entre inúmeras tecnologias. Agradeço novamente a vocês dois, devolvo a palavra ao professor Alex para que possamos encerrar o painel e continuar com os trabalhos da noite. O microfone. É o microfone de novo dele. Pronto, acho que agora eu consegui. Esse tema realmente é sedutor demais, né, em função essa nova vida que nós estamos passando e que vai trazer mudanças que nunca mais farão com que a gente volte ao que fomos no passado. Eu gostaria muito de agradecer a participação da professora Cristiane, agradecer a participação do professor Tiago. Eu gostaria muito mais de continuar, tem tantas questões, principalmente nos aspectos previdenciários e tributários, que processo é o que mais tem problema com esses dois pontos. Eu sou professor dessas duas disciplinas. Eu agradeço muito a participação de todos que nos honraram com suas presenças. E nós finalizamos, então, o nosso painel de novas tecnologias e Covid-19. Esperamos encontrá-los em novas oportunidades nos nossos painéis, que ainda vamos continuar, porque o nosso congresso segue ainda.